Estamos de volta ao programa Bate-Papo. Antes de chamar o nosso convidado, acesse agora mesmo www.tdtnews.com.br e fique por dentro de tudo que acontece na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. E além de você ficar por dentro de todas as notícias, você acompanha o nosso programa em tempo real. Isso mesmo, www.tdtnews.com.br. Recebemos agora em nossos estúdios, mais uma vez, o padre Renan Cunha. Primeiramente, seja bem-vindo. Muito obrigado. Feliz 2024. Para você também, Crispim. Já sou de casa, né? Já é de casa. Bom Teve tá aqui, né, abençoando o nosso Natal. E agora vai abençoar o nosso 2024. Precisa, né? Precisa. Tá perigoso. Ou é o tema do nosso bate-papo de hoje, ou 2024 será amaldiçoado. Pois é. Tem aquele... Antes da gente começar, para o pessoal entender, a gente separou um videozinho, quebrando um pouco do nosso protocolo do estúdio. Tudo bem. A produção está colocando, enquanto a gente está conversando aqui, está colocando em cima da nossa fala a imagem que repercutiu no mundo inteiro, que foi a imagem de Bom Jesus de Cuiabá caindo. E aí entrou, né, essa grande pergunta. Será que o 2024 dos cuiabanos será amaldiçoado ou não? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, esclarecesse para o estado do Mato Grosso inteiro. Certo. Então, dia 1º de janeiro é início do ano civil, mas para a Igreja Católica é a solenidade de Nossa Senhora, Mãe de Deus, né, da Maternidade Divina. Aqui em Cuiabá, particularmente, por conta de questões históricas da data da fundação de Cuiabá, então, antigamente se celebrava o aniversário da cidade em 1º de janeiro, se eu não me engano, porque se tinha essa data como o dia da fundação. E aqui se tem o costume de celebrar o aniversário da cidade junto com o padroeiro. E Bom Jesus, né, o Senhor, Bom Jesus, é o padroeiro de Cuiabá. Então, existe uma tradição de muitos anos de no dia 1º de janeiro se fazer esta procissão lá na catedral, que é a chamada Igreja Matriz. O pessoal conhece como Igreja Matriz. Você fala catedral, às vezes ele nem sabe. Ah, é na Matriz. Ah, tá bom, então sei. E aí se faz essa procissão. O que aconteceu? O que aconteceu foi uma negligência humana. O pessoal que estava responsável por preparar o andor, aí tem até a frase, né? Devagar com o andor que o santo é de barro. Exatamente. O andor, explicando a vocês, é o suporte onde vai a imagem em cima e as pessoas carregam. Exatamente. Então, houve essa falha humana, isso acontece, não foi por maldade, não foi porque... Não é a primeira vez também, né? Com o Bom Jesus, sim, mas... já aconteceu. Já aconteceu outras imagens, outros lugares do Brasil. Isso, e a imagem não foi devidamente preparada, fixada. Então, os homens que estavam responsáveis por carregá-la, um dos rapazes lá, coitado, inclusive tá com a camiseta do Cuiabá, né? Tropeçou no degrau da escadaria da catedral e a imagem veio a cair, infelizmente. E isso assustou todo mundo. Isso vai trazer mau agouro? Isso vai trazer azar para Cuiabá? E para Santo Antônio, porque foi duas E lá imagens. em Santo Antônio de Leveger, E lá em Santo Antônio também, por incrível que pareça, também houve o mesmo incidente. Exato. Isso em si, não. É óbvio que não vai trazer azar para ninguém, porque não é isso. Nós não somos supersticiosos dessa maneira. É uma imagem sagrada, é uma imagem sacra que nós honramos, respeitamos dentro daquilo que é a fé e a tradição católica, mas é uma imagem, é simplesmente uma imagem. Quebrou, a gente manda refazer, consertar, assim como teve lá, aí já num caso muito terrível, né, que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que um protestante uma vez pegou e quebrou, né, num ato de intolerância. Mas o que a gente fez, né? O pessoal lá do santuário mandou restaurar. Pronto. Né? A cidade de Aparecida não foi amaldiçoada por isso, e nem o que ele fez foi um pecado, né? O que esse cara fez foi um pecado gravíssimo. Mas, por exemplo, se ele tivesse esbarrado e quebrado, ele não ia ser amaldiçoado por isso, ele não foi culpa dele. Nesse caso foi que ele deliberou. Enfim, o que eu quero dizer assim, então podemos interpretar isso como um sinal?
Podemos. De que maneira? Assim como a imagem, porque não foi devidamente preparada, caiu, então o meu ano vai ser amaldiçoado, podemos dizer assim? Eis a pergunta. Se eu não me preparar, Crispim. Do mesmo modo que a imagem não foi preparada, caiu, se eu não me preparar para ter um santo ano, ou seja, se eu não me colocar diante de Deus, diante do Senhor, diante dos seus mandamentos, diante da sua vontade para a minha vida, e a vontade de Deus para a minha vida não é maldição, é bênção. Então, se eu não fizer isso, se eu não me colocar diante do Senhor, aí é claro, o meu ano vai ser amaldiçoado, mas não por causa da imagem, mas por causa de uma decisão que eu fiz, que é a decisão de viver um ano longe de Deus. Então eu penso que, se de alguma maneira isso que aconteceu teve frutos, teve, porque fez as pessoas se voltarem para Deus no início do ano, pensar em Jesus, e Jesus deve ser o centro da nossa vida. Com certeza. É uma imagem forte, né, que ninguém espera, ainda mais quem está ali na missa, celebrando, e aí fica essa pergunta, foi um tema aí, hoje é dia 20, né, praticamente de janeiro, já passamos do segundo semestre do mês, só que é uma situação que repercute muito. Sim. Né? E o senhor comentou até esse caso de Aparecida, e existe muito, independente da religião, existe muita intolerância, né? Religiosa. Sim. Como hoje a igreja, ela lida com isso, padre? Pois é, então, dentro da Santa Sé, existe um departamento dedicado ao diálogo interreligioso, e nós somos chamados a fazer esse diálogo de compreensão entre nós, para que a gente saiba por que cada um professa aquela crença, de onde que vem, qual é a raiz, qual é a natureza de cada ato, mas não num sentido de relativismo, de que todas as religiões são iguais, de que não importa a religião, você pode estar em qualquer religião. Nós não cremos assim, nós cremos que Jesus revelou a fé católica, é uma fé divina, e então fazemos esse trabalho de evangelização, de levar a fé católica aos povos. Mas não obrigamos ninguém a ser católico, é aí que está a questão. A fé é um ato livre da sua vontade. Nós anunciamos, a pessoa livremente que vai aderir ou não àquele projeto de Deus. Então, nós entendemos as outras religiões como expressões de uma natureza humana, de um desejo natural do ser humano de buscar a Deus. E nesse desejo natural, ela vai, né, conforme a sua cultura, conforme o seu temperamento, as suas expressões, buscando ações religiosas, porque o ser humano é por natureza religioso. Sim. E aí existe essa busca natural que acaba desenvolvendo crenças diferentes. No entanto, como Jesus se encarnou, Deus se encarnou, então Deus veio revelar a verdade para nós. Por isso que nós entendemos que todas as outras religiões deveriam se encaminhar para Cristo, para nosso Senhor Jesus Cristo. Como os magos do Oriente, que eram pagãos, cultuavam as suas religiões ali, ao descobrirem a estrela, se encaminharam para Jesus, abandonaram o paganismo e passaram a adorar Cristo encarnado. Sobre esse tema de intolerância religiosa, daí desde os tempos primórdios, sempre existiu. Sim. E, o meu ver, eu acho que falta um pouco só de respeito. Exato. Igual o senhor disse, cada um tem um livre-arbítrio. Existe, eu sou católico, sim, eu tenho minha religião, só que da mesma forma que eu estou entrevistando um padre, que é da mesma religião que eu, sim, não impeça da minha profissão eu entrevistar qualquer outra religião, ou qualquer outra pessoa que é de outra religião. Mas me cabe uma coisa, o respeito. Eu respeitar você. E não ter que discutir nada, eu só tenho que te respeitar. E eu acho, isso aí é um ponto do Crispim, meu ponto de ver, principalmente nas redes sociais hoje, que é o raio da luz, né, muito rápido, que está faltando isso. A pessoa, ela quer, igual aconteceu lá em Aparecida, quer quebrar, quer isso, não tem necessidade. Houve esse ato agora também, se eu não me engano, na Colômbia, de um pastor que quebrou a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Né? Isso se deve, infelizmente, a uma leitura muito parcial da Sagrada Escritura. Ou seja, eles pegam versículos isolados e interpretam aquilo de maneira literal e até fundamentalista,
e por conta disso saem condenando as outras expressões religiosas do cristianismo, né? Então, eles pegam lá o texto de Êxodo 20, em que está falando, não farás imagens, né, de qualquer ser, mas ali Deus está falando a respeito de fazer imagens para não só representar, mas para que aquela imagem seja um falso Deus, né? É um ídolo. Então, nesse sentido, é um ídolo. É alguém que substitui Deus. Então, há essa proibição. Mas no mesmo livro, se você vira 3 páginas, Êxodo 25, você vai ver Deus mandando fazer a imagem de querubim. Aí você fala, mas peraí, Deus é esclerosado? Porque ele fala uma coisa antes e fala outra depois? Como assim? Claro que Deus não é esclerosado, ele é a sabedoria suprema. Então a gente tem que discernir. Opa, então quer dizer que existem tipos de imagens que são proibidas, que são a dos falsos deuses, mas existe um tipo de imagem que Deus até manda fazer, que ele permite que exista, que são os ícones, ou seja, são aquelas imagens que nos fazem ir para Deus, que nos apontam para Deus, que nos fazem nos lembrar de Deus. E aí eu tenho... Que são os intercessores, né? E aí dizer. eu tenho usado muito como referência o Cristo Redentor. Você vai para o Rio de Janeiro, as pessoas só lembram do Rio de Janeiro como violência, mas você vai para o Rio de Janeiro e vê o Cristo Redentor lá em cima, isso nos dá esperança. Isso toca o coração. Então a gente sabe que aquela estátua de pedra não é o Deus realmente, mas nos faz lembrar de Deus, nos faz ter esperança. E num ambiente tão paganizado no dia de hoje, em que as pessoas estão literalmente esquecendo de Deus, as imagens nos ajudam a não esquecer do Salvador, a ter Jesus como centro. Ressaltando, tá, pessoal, que todos nos assistem, não é só o catolicismo que sofre com essa intolerância, todas as religiões, todas, em geral, tá? Então, eu acho que o meio mais fácil para a gente conseguir ter um pouco mais de paz e tranquilidade é o respeito. Sim. É simplesmente respeitar. Você está no ambiente, não gostei, levanta, respeita, vai embora. Você não precisa discutir, não precisa bater, não precisa. Respeito em todos os aspectos. Padre, nosso tempo ele não passa, ele voa, mas a gente tem um tempinho. Eu gostaria que o senhor falasse do ano litúrgico da Igreja Católica 2024. Muito bem. Esse ano, a parte da quaresma, eu gostaria só que o senhor desse uma pincelada por cima, porque o senhor vai voltar, é um compromisso que eu faço com o senhor vai Muito voltar aqui uma semana antes da quaresma, para nós falarmos só sobre a quaresma, tá? A gente desmistificar toda a quaresma. Só que eu gostaria já que o senhor, porque esse ano a quaresma é mais cedo, né? Começa em fevereiro. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente do ano litúrgico. Certo. O ano litúrgico da Igreja Católica, na verdade, ele começa até antes de janeiro. Ele começa no primeiro domingo após a festa de Cristo Rei. Então, isso dá ali a última semana de novembro. Então começa com o Advento, não é nem com a Quaresma, é com o Advento em preparação para o Natal. E aí o ano litúrgico ele é dividido, vamos dizer assim, em estações, que seria o tempo do Advento em preparação para o Natal, aí o tempo do Natal, tempo quaresmal, a Quaresma, em preparação para o tempo da Páscoa, e aí temos no meio dessas 4 estações, o chamado tempo comum. E para marcar cada uma dessas estações, existem as cores litúrgicas. Então, o tempo comum é o verde, que é o que a gente está vivendo agora, a primeira parte do tempo comum. Quaresma e Advento é roxo, porque é um tempo penitencial. Então, justamente porque o roxo lembra os hematomas do corpo, então, para lembrar a dor, a luta, né, a sese, o sofrimento, esse tempo assim da gente meditar nos nossos erros para corrigir os nossos pecados. Então, o roxo, Quaresma e Advento, o branco, Natal e Páscoa. E aí tem a cor vermelha para os mártires, aqueles que deram a vida por Cristo, e também o vermelho no dia de Pentecostes, né, o fogo do Espírito Santo que vem nos incendiar com o amor de Deus, né? E aí
em finados, no dia de finados, ou dia de missa para a morte de alguém, né, a chamada missa de corpo presente, se pode usar o preto. No lugar do roxo, você pode usar o preto. Então, o tempo litúrgico é marcado para que a gente mergulhe profundamente em todas as fases da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente tem esse ano bem definido, assim. Janeirão para fevereiro, para as pessoas que estão nos assistindo, reforçando, ir à missa. Ir à missa todos os domingos, dia de preceito, é pecado faltar à missa, domingo é dia do Senhor, nós temos que dedicar pelo menos um dia da semana a Deus, né? Na verdade, todos os dias deveriam ser dedicados a Deus, mas especialmente o domingo. Uma dúvida, todos os domingos ir à missa, mas eu não consigo ir, mas eu escuto a missa na rádio ou eu assisto na televisão. Vale por igual ou não? Não. Veja bem, se por alguma situação muito delicada eu não consigo ir ao domingo, eu tenho a opção de ir no sábado à noite. Eu posso ir no sábado à noite, que ela vale como missa dominical. Agora, ouvir a missa pela rádio não cumpre o preceito. Eu tenho que estar presencialmente lá. Basta pensar, né? A questão de amar a Deus. Você que é casado, você quer ter a sua esposa ali presencialmente do teu lado, ou para amar a sua esposa, você se contenta em ouvi-la por áudios do WhatsApp? Tá, aí vamos entrar num detalhe, que a gente analisa um contexto geral. Se a pessoa ela é portadora de deficiência, ou se é uma pessoa, alguma situação que ela não tem essa mobilidade, ela gosta, ela escuta a rádio, ela assiste a TV, ela não perde uma missa, ela faz o Santo Terço, tudo, só que ela não consegue ir presencialmente. Então, aí nesse caso já é uma situação particular. Então, óbvio, se a pessoa não tem condições realmente, né, se ela é de alguma maneira realmente impossibilitada de participar da missa, então para ela não é uma situação de pecado. Então, quando a gente fala assim de preceito, a gente está dizendo para aquelas pessoas que têm condições de cumprir. Fiz uma cirurgia, tive que ficar 60 dias acamado, recuperação. Então nesse caso não dá. Por que da pergunta? Até mesmo para quem está nos assistindo, para quem está nos vendo, para saber que Deus, ele age no coração de cada um e ele sabe quando a gente dá aquele jeitinho, quando a gente não dá. Então, nesses casos, o que se recomenda é que a pessoa peça ao padre ou um ministro que leve a comunhão para ele na casa. Né? Minha avó mesmo, ela já não tem tantas condições de ir à missa mais. Então, o ministro, minha avó mora em outra cidade. Então, o ministro, todo domingo, vai lá levar a comunhão para ela. Né? Show de bola. Esse tema e quaresma nós vamos tocar, que é bem interessante, que eu tenho certeza que muitas pessoas não saibam, que existe a possibilidade de um padre, do ministro, ir até a sua residência, levar a comunhão e até mesmo celebrar ali uma missa. Mas deixamos para o nosso bate-papo, nosso tempo ele não passa. Muito bem. Para finalizar, padre, a câmera aqui está fechadinha, iniciou, né? O último bate-papo foi 2023, se iniciamos nosso 2024. Nosso 2024 encontra o que as pessoas perguntam, se será amaldiçoado. Não será, será um ano de bênçãos. Então gostaria que o senhor deixasse a sua bênção, reforçasse a todos para sintonizar a Rádio Bom Jesus de Cuiabá. Fique à vontade, suas considerações e sua bênção. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, de vocês me receberem nas suas casas. A Rádio Bom Jesus, a frequência 92.7, sintoniza lá para você receber toda essa catequese aqui, semanalmente, aliás, diariamente, 24 horas a nossa rádio está no ar. E por que isso? Para você se preparar, para você viver bem este ano nas graças de Deus. Deus quer dar bênçãos, Deus não quer dar maldição, mas como está escrito na Sagrada Escritura, eis que diante de nós tem bênção e maldição, e é a gente que escolhe qual caminho seguir. Siga o caminho de Cristo, ele diz para você, vem e segue-me. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um feliz e abençoado 2024. A todos nós. Mais uma vez, gratidão. Amém. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.